Sejam bem-vindos a mais um Papricast. Eu sou Marton Santos. Eu sou Daniel Lameira. Não, quem é antes mesmo? Se atravessou aí, olha só. Eu fiquei em dúvida, porque não tenho já, não tem... É minha primeira vez, parece. É? Vai, Leonardo, ficou pra terceiro agora. Pô, tá. Eu sou Leonardo Santos. Obrigado aí, Daniel. Tô de olho em ti, tá? Veio roubar teu lugar aí. Muito bom. É. Mas enfim, a gente prometeu semana passada que a gente ia vir com um Clube do Livro especial e não é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui, porque ainda vamos ter um programa nos moldes do Clube do Livro com a participação dos nossos ouvintes, mas a gente vai falar aqui hoje sim de literatura nacional, de fantasia nacional, né? Então vamos falar também de Ordem Vermelha, o primeiro livro aí de fantasia nacional da Intrínseca em parceria com a CCXP. E a gente tem aí o Daniel Lameira, que já participou várias vezes aqui com a gente, que é editor desse livro, e também o Felipe Castilho, que é o autor, né? Que é o pai da criança aí oficialmente. Então dá um oi pra galera aí, Felipe. E aí, galera, beleza? Olha aí. A gente vai interrogar o Felipe hoje. Bora! E o Daniel também, acha que vai escapar, né? Foi editor, a gente vai interrogar também. Os caras marcam uma tocaia pra mim, vamos participar do Papricast? Vamos, da hora. Aí pega meu editor, tá lá. Não aguento mais ele, cara. Isso. Eu não aguento mais ele. Foram 2 anos, cara, 2 anos. Agora... Achou que tinha se livrado, né? Tem mais livro agora. Se tu quiser pedir ajuda, tosse, tá? Não tem estresse, só tosse que a gente vai até o socorro aí. É. Quando o Léo estiver editando lá, o nosso editor, Léo Bruce, estiver editando, ele vai ver um código Morse lá e vai traduzir, vai ser pedido de socorro do Felipe. Por favor, me soltem. Mas então, gente, fantasia nacional é mesmo o primeiro livro de fantasia nacional da Intrínseca, Daniel? É isso, Tem alguns outros livros nacionais, a Intrínseca, mas muita coisa para jornalismo, né? Tem a Miriam Leitão, tem Isabela Freitas também, né? Uma parada mais autoajuda, meio de quilite. Mas de fantasia nacional é o primeiro. De estrangeiro tem, né? Tem o Gaiman, tem, né, o Roda do Tempo, tem alguns outros, o Silo. O que você leu, né, o Marton, Matéria Escura também. Matéria Escura também. É uma ficção, né? É uma ficção científica, né? Fantasia nesse sentido, né? E não é o primeiro livro do Felipe, né? Também já lançou outras coisas aí. Queria saber um pouco da trajetória, o que tu já lançou até hoje, se é no mesmo estilo também de fantasia. Conta pra gente. É fantasia sim. Eu acho que mais significativo que aconteceu comigo assim foi o Legado Folclórico, que é uma série minha que coloca aí mitos do folclore, mitos e lendas brasileiras num cenário mais urbano e ao mesmo tempo juvenil também, né? Pra molecada de 8 a 80. Quando fala 8 a 80 eu acho muito ruim, porque parece que depois dos 80 você não pode ler mais nada. Não, de 8 a até onde a medicina moderna permitir. Não, mas chega uma hora que para, né? Acho que deu. Nos 80 tu nem enxerga mais direito. Acho que tu já leu o que tinha que ler. Parou. Que horror, Leonardo. Mas aí temos os audiobooks, né? Os audiobooks que estão crescendo. Tá? Ah, boa, tá. Contar a história pros velhinhos também, né? Assim como a gente conta pra criança. Exato. Ô Fê, o Legado foi a primeira coisa que você escreveu? Eu não sei mesmo. Não é que, na verdade, eu já tinha escrito romances, já tinha escrito muito conto, já tinha publicado bastante conto em antologias e coisa do tipo, e romance eu já tinha escrito pelo menos uns 3, mas não significa que eles eram bons, né? Então... Não significa que tu queira falar sobre eles, né? Exatamente, não significa... Fica aqui entre nós, só entre a gente. Na verdade, eu fiquei por um bom tempo escrevendo romances e aí percebi que eu tinha que trabalhar primeiro o meu poder de síntese com contos, né? Aí eu esqueci os romances por um tempo. Eu lembro que tinha um quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa academia, olha só, tudo a ver, né? Meu Deus. Trabalhava numa academia, eu entrava às 5:30 da manhã. Era a Academia Brasileira de Letras? Exatamente. Caralho, Marton, que vergonha, porra. Ai, que merda. Desculpa, cara, não resisti. Foi mais forte que eu. Porra, Marton. Sem piadas ruins daqui pra frente, prometo. Tá bom. Duvido. Estamos gravando, mas... Estamos gravando essa promessa. Não, mas foi boa. É o tipo de coisa que eu falaria. E eu pensei nisso até, mas eu não falei. Essa foi a diferença entre a gente. O filtro, né? Faltou o filtro. Filtro, Mas, na verdade, por exemplo, imagina que nessa época, tinha 16 anos, eu entrava abria essa academia às 5:30 da manhã para as tiazinhas fazer hidroginástica, e elas entravam e ficavam lá, e eu ficava escrevendo, escondido, atrás do balcão. Eu cheguei a escrever um livro de 600 e cacetada de página em cadernos, assim. Caralho. E não tava nem na metade. Aí eu percebi
percebi, eu preciso trabalhar contos, né? Então eu preciso saber ir, chegar em algum lugar. E aí eu comecei a fazer oficinas. Pô, com 16 anos isso, cara? 16 anos eu trabalhava, estudava. Que maturidade, meu. Sei lá, né? Na verdade, o que eu escrevia, eu lembro que o livro chamava Renascimento. Não sei por que tinha esse nome. Porque era com Cavaleiros da Távola Redonda. E aí eram eles despertando hoje em dia, tipo reencarnações. Aí eu descobri que o Deepak Chopra tinha um livro que chama O Retorno de Merlin, que é com meio que reencarnações dos Cavaleiros, aí eu brochei. Só que, mesmo assim, eu não sabia pra onde eu tava indo com a história. Tinha um personagem brasileiro, tinha um personagem chinês, cada um era um cavaleiro, tinha Galahad, Percival. E aí chegou no momento onde tinha um Cybertroll, eu não sabia como matar aquele bicho, e eu falei, não, preciso aprender a escrever. Acho que eu não sei o que eu tô fazendo, né? Eu não sei, exatamente. E aí eu tava descobrindo o Terry Pratchett na época, e eu falei, cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Aí eu comecei a buscar oficinas. Eu acho que foi quando eu encontrei... eu fazia algumas oficinas, assim, bem esparsas, e aí de 2005 pra frente eu comecei a pegar firme. Conheci o Marcelino Freire, eu fiz uma oficina com ele que foi maravilhosa e que mudou minha vida, assim. E, pô, não tem nada de fantasia, né, ali. O cara... Ele é muito foda. Ele é foda, ele é um gênio da narrativa enxuta. Não que eu tenha aprendido tudo que ele tenha falado sobre tirar a gordura do texto, eu acho que meu texto é bem engordurado, mas tem gente que gosta de gordura, então a gente tá... Eu acho que eu encontrei meu caminho ali, mas ele foi essencial pra tudo isso, sabe? Eu acabei escrevendo outras coisas, fiquei um bom tempo procurando editora com um livro que chamava Omni, que aí um cara me ajudou muito com esse livro até a explicar como funcionava o mercado, foi o André Bianco. Sim. Eu sou muito grato. Que legal, cara. Eu sou fãzaço do André. Ele foi muito generoso comigo, de ter aquela paciência de explicar pra um cara que não manja nada, tipo, mercado, vamos lá, ó, essas editoras você não vai conseguir publicar isso aqui tá muito clichê e tal. Ele foi muito legal comigo. Até hoje somos grandes amigos e é muito legal um cara que eu descobri lendo na época da escola valorizar o que eu escrevo, assim. Ele foi muito importante pra mim. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu sei que eu até fugi um pouco da pergunta, mas eu acho que eu não consigo separar uma coisa da outra. Tá ótimo, pode continuar. Toca a ficha, cara. Na época eu queria muito trabalhar em livrarias, né? Pra poder entender como funciona o livro, porque tudo que eu via que eu tava fazendo com o livro não tava certo. Eu não tava escrevendo do jeito certo, do jeito comercial, que eu queria. Enfim, eu lia caras comerciais, eu queria escrever do jeito comercial. E aí eu comecei a trabalhar em livrarias, eu trabalhei na FNAC, eu acho que fui até contemporâneo do Lameira, né? Só que em lugares diferentes. A gente trabalhou na mesma época. Na mesma época. Só que eu em loja, o Lameira eu acho que tava na sede na época. E daí eu nunca mais larguei, cara. Desde 2004, 2005 eu nunca saí do mercado do livro, seja vendendo livro, seja divulgando em universidade. Eu passei por todas as partes da cadeia do livro e continuei escrevendo nesse tempo todo. E a cada hora eu descobria alguma coisa, alguma informação que me ajudaria, sabe assim? Tipo, pô, tô vendo aqui divulgação escolar, eles precisam de livros que dê pra adotar no 5º ano. Aí já ia eu pensando numa historinha e tal. E foi assim que eu fui me embrenhando. E aí, com esse livro Omni, que eu fiquei batendo de porta em porta em editora, tomei minhas centenas de nãos, né? Foi o meu livro pra criar casca na ferida, né? E é um livro que eu prometi pra mim que eu só vou retornar depois que eu tiver uns 60 e poucos anos, que eu não tenho mais paciência com ele. Mas ele era um livro legal, cara. E aí, eu lembro que eu continuei escrevendo outras coisas também, em paralelo, e aí eu apresentei uma época pra uma editora, a Gabriela Nascimento, outra pessoa fundamental pra mim, e ela curtiu a história e falou, legal, mas você tem um estilo humorado de escrever, e eu queria ver você escrevendo algo juvenil, né, como se fosse Percy Jackson, algo do tipo. Eu falei, posso escrever. Ela, você tem uma história? Eu tenho uma história. Eu tinha um conto, que eu tava nessa época de trabalhar narrativa curta, né, eu tinha um conto que, como eu não sabia o nome que ia colocar nele, o título do conto eram 3 elementos que continham dentro dele, que era ouro, fogo e megabytes, um nome aleatório que eu coloquei. E era um conto de umas 40 páginas. Ela falou, você tem algum livro pra molecada, assim, jovem adulto e tal? Eu falei, tenho sim. E é mentira, eu não tinha, eu tinha um conto. Tá aqui na minha cabeça ainda. Só deixa eu ir em casa rapidinho. Já volto. Preciso no banheiro. E aí, sai correndo a passos largos, né? E aí eu peguei e falei, tenho sim. Ela, você me manda? Eu falei, deixa eu dar uma mexida, que tá um pouco zoadinho, mas eu te mando. Aí deu umas
semana eu escrevi, eu acho que 80 páginas dele, assim, correndo, frenético. E falei, tá aqui, Gabi, é esse livro aqui. Tá um tempo sem olhar pra ele, mentira, tinha falado de escrever. E aí eu tinha... A ideia do conto central tava lá, mas tava bem diferente. E eu, assim, foram 80 páginas escritas em 7 dias, de um jeito frenético, mas eu tava adorando aquele universo. Que aí eu coloquei um moleque viciado em games, e jogando lá um MMO, né? Na época, o World of Warcraft tava em alta, eu pus um personagem viciadaço, não era o World of Warcraft, claro, porque eu não queria que a Blizzard me processasse, eu criei um jogo... É importante isso, né? É bom, não é legal, não recomendo ser processado. E aí eu mostrei pra ela, nossa, adorei, me manda o resto. Aí eu não tinha, né? Opa! Aí eu pedi pra ela, você me dá uns 6 meses? Mas a sorte é que essa pesquisa com o folclore nacional, que eu queria fazer a história, eu queria fazer justamente quando o mote central era colocar as nossas lendas num cenário urbano, dar uma nova versão, assim como o Gaiman fez em Deuses Americanos. Eu queria colocar num contexto cidade grande, contexto mundo atual com desmatamento. Se todas as nossas lendas que são baseadas em formas de explicar a natureza vivessem até hoje, quando o homem não tem mais respeito com a natureza, como elas seriam? Esse foi meu ponto de partida. E aí a história tem um boitatá neurótico gigantesco, que é o último boitatá. Então, se ele vier da Amazônia pra São Paulo, ele vai destruir tudo, botar fogo. Isso explica tremor de terra, isso explica queimadas. E aí tem um cara que ele é uma mistura de apresentador de TV que concorre à presidência com milionário, assim. Ele é um cara que quer domesticar o último boitatá pra vender ele pra indústria militar, pra indústria armamentícia. Então... Porra! Então esse é o vilão. Eu tenho um personagem que não tem o Anderson Coelho, né? Que é um garoto negro do interior de Minas que não tem nenhum poder, não é herdeiro de nada, tem os dois, é um herói com os 2 pais vivos, isso é muito raro. Ele não tá destinado a se tornar um bruxo, não é um semideus, não é nada. Ele é um moleque viciado em games, muito ligeiro, por jogar games, inclusive. E você tem ali o vilão, que é um milionário carismático, que todo mundo ama. O Luciano Huck, cara. Então, eu não queria falar, você disse. Ele acabou de falar pra não ser processado, cara. De boa. Saiu o processo da Blizzard, entrou do Luciano Huck. Pronto. Nunca pensei nele pra escrever, nunca foi minha intenção. Até porque na época ele tava longe de ser, né? Ele tava lá no programa H, né? Cara, tava no plano de negócios dele já, tá ligado? Cara, era mais fácil na época a Feiticeira e a Tiazinha concorrerem do que ele. Sim. Mais ou menos isso. Falando, já que estamos citando nomes, só pra motivos de comparação, ele é meio que um Ike Batista com o Luciano Huck. Mas quando o Ike tinha dinheiro. Tá. Quando o Ike tinha dinheiro, né? Então... Sim, claro. É bom, né? Agora que ele tá pobre, tu não tem medo de processo daí tu toca Ike Batista aí. Agora ele não tem nem peruca, né? Quanto mais dinheiro. Não, uma grande pessoa. E a série foi bem, né, Fê? Eu vi você um monte de fotos, você, tipo, em colégios e tal, falando sobre a série. Pô, foi muito bem. A Gutenberg investiu legal nele. Ele chegou no 3º volume, né? Então, o primeiro livro é o Ouro, Fogo e Megabytes, que aí aquele nome aleatório se tornou uma espécie de padrão da série, porque aí o segundo chama Prata, Terra e Lua Cheia, e o terceiro Ferro, Água e Escuridão. E aí falta o 4, que chama Aço, Vento e Sacrifício. Ele foi bem, teve acho que 5 reimpressões do primeiro, eu não sei, eu acho que deve estar na 5ª ainda. O segundo teve umas 3 ou 4, e o terceiro, mais recente, teve 2. Ele foi bem, ele é bem adotado, eu fui bastante em escola, e é legal porque ele é um livro que transita entre... O primeiro ele foi meio que sob medida para ele ser adotado, com tudo que eu tinha aprendido sobre divulgação escolar, tudo. Eu fiz um livro sob medida para ele ser adotado e ao mesmo tempo funcionar em livrarias, não ser aquele livro só, vamos cuidar da natureza, amiguinhos. Não, ele tem lá suas mensagens e tal, mas ele é um livro de entretenimento acima de tudo. Então ele, até hoje, o primeiro livro ainda me traz muita coisa boa, me leva a conhecer muita gente. Acho que, poxa, o que chamou a atenção do pessoal foi eu trabalhar folclore, assim como outras pessoas também trabalham com folclore muito bem aí atualmente, mas me levou inclusive a conhecer essas pessoas, que nós éramos muitos escrevendo sobre folclore, mas todos separados, né? Então hoje a gente tem uma galera legal escrevendo fantasia e ficção científica com folclore. E aí o legado foi, pra mim, o início de muita coisa, esse contato com as escolas. E quando eu comecei nesse contato com as escolas em 2012, essa molecada que lá tinha 10, 11 anos, agora já tá com seus 16, 17. Eu tô vendo eles crescerem e tô vendo eles se interessarem pela Ordem Vermelha.
Vermelha, por exemplo, né? Que já é uma outra pegada. E eles estão crescendo junto comigo. Então eu cresci como autor, porque também me deram muitas oportunidades. Isso foi muito legal, as pessoas acreditarem em mim. Você ter aí a Intrínseca e a CCXP me estendendo essa mão aí, que foi muito bacana. Então, pra mim também foi um tempo de crescimento e aprendizado junto com os leitores aí. Foi bem legal. Que legal. Antes de entrar na ordem, você depois foi trabalhar em editoras e tal, né? Que a gente manteve mais contato, mas tem uma coisa que eu não sei se você pode falar, se você quer falar sobre, que eu acho que todo mundo fica interessado quando você fala que também você tem uma carreira de ghostwriter, né? Olha só. Bom, o Ghost acabou virando uma outra profissão paralela aqui que me levou, acho que a entender bem melhor a escrita, me levou a me colocar no lugar de muita gente que eu, sei lá, jamais entraria em contato de outras maneiras, sabe? Eu descobri que eu tenho um apelido até, que eu sou o Catra dos livros, porque é tudo filho meu, mas eu não... Bom, se bem que o Catra assume, né? Sim, ele assume. Eu não assumi aí, eu tenho aí no mínimo 20 Ghosts. Caramba! Cacete, cara! Mas e esse tipo de trabalho é do tipo biografias, coisas do tipo? Ou, obviamente não vou pedir pra te citar nomes aqui, né? Nem mas, posso. Tipo, eu imagino que tem a biografia, mas eu queria saber se tem também autores, assim, que se lançam como autores, mas que de repente precisaram de um tapa antes de ir pra livraria mesmo, assim. Tem livro de prosa mesmo, ficção que eu fiz, inclusive às vezes com até ideia minha, mas vai um nome lá na capa. Quase se entregou. vai lá o nome do Luciano Huck na capa. Mentira, o Luciano Huck não tem livro ainda. Ou tem, eu não sei, tô por fora. Tem um proibidão, de certo. Não, mas é que assim, na maioria das vezes, o autor que precisa que você crie tudo pra ele, ou ele é muito famoso, né, então você realmente faz tudo e você aprova com ele certas coisas, ou no caso de, às vezes é um autor que não é tão famoso, mas, ou então não tem carreira nenhuma, mas pede pra você escrever porque ele quer ter, sei lá, ele quer ter um livro no nome dele, e isso é mais importante do que ele saber que ele escreveu um livro, eu sei lá. Sim. Hoje em dia eu entendo, sabe, tem gente que realmente quer ter um livro, não importa se ela escreveu ou não. O cara já teve um filho e plantou uma árvore, né? E ele quer ter o livro a qualquer custo, né? Vai comprar a terceira parte da vida. Na maioria das vezes, nesses casos, o cara acaba se revelando um escritor, porque eu fico arrancando perguntas dele a ponto de ele falar, porra, eu vou escrever. Eu falo, tá bom. E aí eu entro lá como um copydesk mesmo, ou às vezes eu realmente tenho um trabalho ali de criação, mas pra mim, às vezes nem interessa ter o nome como copydesk. Então, já vi gente que queria ter simplesmente por, como que eu posso dizer? Ego é muito pesado, mas a gente queria ter ali, né? Reconhecimento, às vezes, né? Queria ter um reconhecimento como autor, e aí a pessoa depois, quando eu vejo, a pessoa tá lançando o segundo livro por ela mesma, e a pessoa fala, pô, tô escrevendo o meu, agora eu tô escrevendo eu mesmo, sabe? Sei lá, acontece. Sim. Mas assim, nada que chega a estourar, nem nada. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente encerrar esse bloco, que é, algum desses livros de Ghostwriter que tu fez, tu gostaria de ter assinado com teu nome? Assim, um especial que tu diga, puta, esse eu queria que tivesse no meu portfólio, não no de Ghostwriter, assim, que eu não posso falar pra ninguém. Não, acho que tem aí um ou dois, quando você escreve a autobiografia de alguém, mas quando você gosta da história da pessoa, sabe? E você fala, pô, eu não queria que fosse uma autobiografia, mas a pessoa não tinha interesse em assinar. Que nem, por exemplo, eu gosto muito da franqueza de algumas pessoas que pegam o Ghost e ele coassina, assim, sabe? Tipo, ele vai lá como coautor depois. Aí não é mais nenhum Ghost, né? Então, tem aí um ou dois casos, mas a maioria das vezes são livros que eu jamais me interessaria em escrever e acabam se tornando uma experiência interessante e eu não tenho problema nenhum em não ter o nome lá. Mas você gostaria de ter ganho a grana, os royalties de venda deles, né? Olha, eu queria poder contabilizar as minhas vendas como Ghost no meu currículo. Falar, Felipe Castilho já vendeu mais de 5 milhões de... Boa. 5 milhões de exemplares, tá? Muito bom. Em off, aqui na troca do bloco, tu vai nos dizer quem é, né? Vou. Só pessoalmente numa sala de chumbo. Boa. Então tá, a gente tá encerrando esse primeiro bloco do Papricast e aproveitar aí pra dar aqui as nossas redes sociais. Quem quiser nos seguir no Facebook, facebook.com/papricast, @papricast no Twitter e também no Instagram. Pra quem tá chegando hoje, o Papricast é de segunda a sexta, cada dia sai um dos blocos, né? A gente tem 5 blocos semanais e na sexta-feira sai o programa também, a versão completa, né? Os 5 blocos juntos. Então... A versão completa é o Director's Cut, assim? Você Não, mas não tem extras, não tem
tem. Não tem extra. Às vezes, mas é uma boa ideia, hein? Então eu gostei da ideia, cara, né? É obrigar as pessoas a ouvirem todos, assim. Exato. Ouvir o diário e também o semanal. Muito bom. Então é isso, galera. Pra quem tá ouvindo a gente diariamente, até amanhã. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao segundo bloco desse Papricast sobre... Como é que eu posso chamar esse programa? Vai ser difícil dar nome pra esse programa, né? Mas a gente tá falando aqui de literatura nacional, de A Ordem Vermelha, né? A gente tá aqui de novo com o Leonardo Santos, com o Daniel Lameira e também com o Felipe Castilho, né? Respectivamente editor e autor do livro A Ordem Vermelha. Eu queria começar esse segundo bloco e aproveitar ele pra falar um pouquinho do processo especificamente desse livro, né? Porque foi uma coprodução entre a CCXP e a Intrínseca, né? E como é que foi esse meio campo? Como é que essa história começou, assim? Como é que se desenrolou? Foi a primeira entrada deles nesse mercado, né? Vou falar, você me interrompe aí, Fê. Tem 2 funcionários que co-criaram ali esse universo, que é o Rodrigo, que é o ilustrador, que fez a capa, que fez o mapa, fez todos os concepts ali de alguns personagens. Ele trabalha no Omelete, o Rodrigo. E o Vitor, que é um funcionário da Iron Studios, que modela várias estátuas da Iron. Eles são brothers, eles estavam conversando ali sobre um possível universo que eles estavam pensando e começaram a desenhar os personagens e criar um pouco ali de um mundo. Eles mostraram pro Érico e pro Pierre, que são, né, os respectivos chefes ali, da Iron e do... No Renan, no caso. Desculpa, o Renan e o Érico, né? O Renan da Iron e o Érico do Omelete. E os dois são sócios da Comic Con também. Os dois ficaram animados, falaram, porra, acho que isso aqui pode ser legal. Começaram ali, entre eles, a pensar um pouco mais no universo. E aí eles me chamaram pra mostrar aquilo. Falaram, putz, acho que a gente tem uma coisa aqui que parece que tá muito legal. Vem ver o que você acha. E eu fui, realmente, fiquei super empolgada. O universo já ali na primeira gênese, super interessante, os personagens já... Era impressionante ver os desenhos do Rodrigo, vai estar ali no Facebook da Intrínseca já, e vai ter passado a Comic Con quando a gente lançar esse programa, então muita gente já vai ter visto também. Hoje é a terça-feira pós-Comic Con, né? Então o pessoal já tá disponível o pessoal ver lá as imagens. Então é meu aniversário hoje. Olha aí, parabéns! Olha aí, parabéns! Obrigado, que estranho. Que estranho, é tão cedo. E a gente tá gravando no dia do aniversário do Papricast, olha aí. Ah, cara, é só alegria. Uhum. Essa loucura de tempo, né, do gravar antes e ser publicado depois, possibilitou que todo mundo tivesse de aniversário hoje, olha aqui. Puta que pariu, parabéns pra gente, cara, olha que perfeito. Então esses personagens vão estar ali nos banners ali em alguns lugares da Comic Con, quem for vai ver, e quem não for vai estar lá no Facebook da Intrínseca, tem um site oficial também. E aí eu já fiquei muito impressionado com aquilo e com a primeira ideia deles, e aí conversando com eles falam, putz, a gente queria transformar isso num livro. Eu falei, putz, isso é animal, vai dar um livraço. Liguei pro Felipe e falei, putz, Fê, já tinha lido os livros do Felipe, já conhecia ele há um bom tempo, e achei que sempre quis ver o Felipe escrevendo livros adultos, né? Porque o que tava ali no mercado eram os quadrinhos que ele escreveu e os livros juvenis. E aí ele foi lá, foi apresentado também aquele universo, né, Fê? Como foi ali? A gente saiu aquele dia, nem conversou direito. Nossa, não, mas foi... Primeiro ele perguntou se eu teria interesse, eu, claro, por favor. Eu sempre participei muito de projetos coletivos, assim, inclusive com games, tudo. Eu acabei já fazendo... Eu gosto muito dessa coisa de pegar o brainstorm de todo mundo e transformar numa narrativa unificada ali de tudo, né? Então, eu pensei que ia ser muito mais uma coisa ultra coletiva, assim, onde não ia ter espaço autoral. Mas, assim, eu falei, um projeto legal de qualquer forma. E quando eu cheguei, não. Eles estavam realmente pensando assim, não, é um projeto que vai mostrar a faceta de vários artistas. Então, o Rodrigo Didier, que é eu falo o nome dele, eu lembro de Didier. Impossível não, né? As pessoas já fazem isso com ele no Omelete, mas enfim. O Rodrigo Basso Didier, que é que fez essa capa aí que tá chamando a atenção de todo mundo, então eu acho que ele é o nosso cartão de visita, é o Rodrigo. E o Vitor também, ele tinha ali várias ideias, ele já tinha modelado, feito algumas colagens do que ele imaginava pra aquele universo e tal. Então foi muito legal chegar, ver que o Érico, o Renan, eles estavam acreditando no talento deles e
precisava ter uma narrativa ali em cima. Então os desenhos já evocavam um tipo de... Pô, aquilo é uma fantasia dark, sabe? Assim que você olha aqueles desenhos, você já fala, isso aqui não vai ser uma coisa levinha ou heróica, maniqueísta, sabe? Aquilo ali já pedia por sujeira, pedia por algo obscuro. Mas acho que isso até foi uma adição sua ali depois, porque acho que na cabeça antes já tava uma coisa mais pra uma alta fantasia, e tanto que depois os personagens mudaram de acordo com o desenrolar do que a gente foi propondo, que o Felipe foi escrevendo, e se tornou uma coisa diferente também do que foi inicialmente, né? Assim, os protagonistas, eles tinham aquela aparência heróica, assim, tudo, só que eu fiquei pensando, tá, mas eles não podem ser assim ainda. Eles têm que sofrer antes de chegar nisso, então... E aí eu acho que os vilões ali, no caso, os antagonistas, os vilões, eles estavam muito legais, assim, tudo, e eu comecei a imaginar, eu sempre queria ter feito alguma coisa na fantasia que bebesse do cotidiano, assim, é por isso que tem um filme que eu gosto demais, que muita gente acha tosco, mas aquele Coração de Cavaleiro. Aham. Com Heath Ledger, tudo. Eu acho aquilo dentro do humor, no caso, eu acho muito legal de como eles escancaram isso. Aí eles brincam com a modernidade de um jeito anacrônico ali e tal. Mas eu ficava pensando, não, mas e se a gente apresentasse favela, sujeira? Se a gente apresentasse problema de saneamento básico, sabe assim, tipo num livro de fantasia épica? Drogas, né? A Cracolândia. A Cracolândia, né? Num livro de fantasia. Foi uma das primeiras coisas que eu conversei com o Daniel. Tava uma discussão em torno disso, inclusive, sobre o descaso de autoridades contra a Cracolândia e das pessoas falando que, não, é vagabundo, tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, imagina a Cracolândia num tempo onde a desinformação era ainda maior, né? Então, você tem uma Cracolândia na Ordem Vermelha, vamos dizer assim. Você tem os assentamentos que... A minha ideia inicial era começar, inclusive, a Ordem Vermelha com uma galinha fugindo e um moleque indo atrás, sabe? Muito bom. Eu queria fazer essa homenagem, mas aí é aquela coisa, às vezes a gente passa por cima do que a gente quer pro melhor da história, pra acontecer o melhor da história. Então, o primeiro capítulo teve lá suas, acho que 13 versões. Foi foda, né? Teve umas 13 versões, então mudou bastante pro que chegou aí no livro, que muita gente já vai estar com ele na mão aí, já que hoje é terça, dia 12 de dezembro. Já que é aniversário de alguém, né? Já que é aniversário de alguém, não quero dizer quem, alguém que gosta de chocolate. Ficaria muito feliz se vocês comprassem um livro de presente. Cara, exatamente. Olha só. Eu não quero presente, né? O Felipe não quer presente, ele quer que vocês se deem um presente, que é o livro dele, no caso. Exatamente. Aniversário de Hobbit, você vai e sai com presente. Não é assim lá no... Boa. Mas queria uma coisa até que eu falei com o Daniel, quando as coisas ainda estavam bem em construção, eu falei, cara, eu fico imagina um Trainspot em Westeros, imagina um Cidade de Deus na Terra-média, como seria, sabe? Que lindo. Então, isso me empolgou demais em fazer essa história crescer em camadas em torno dessa premissa. E aí acabou saindo, não tem nada de Westeros, não tem nada de Terra-média ali. Claro, tem as minhas influências, porque Tolkien, acho que me marcou ali na adolescência e até hoje tem... Eu vi uma frase muito bonita sobre o Tolkien, não sei se você viu essa que o pessoal tava retweetando essa semana lá, que o Tolkien era igual uma montanha numa pintura, né, que... Putz, como que era? Eu vou ver aqui e falo isso melhor, peraí. Tá bom. Tolkien era uma montanha numa pintura. Vai pesquisando aí. Calma aí que vai voltar melhor. Tá bom. Tolkien montanha. Pintura. Porra, era muito bom, galera. É sério. Eu acredito. Eu já achei boa essa parte, tá ligado? Tolkien é como uma montanha numa pintura. Pronto, descobre o resto. A gente vai deixar isso na edição, inclusive, pra ir gerando a expectativa das pessoas. Assim, trabalha com isso. Tolkien é uma montanha solitária. Pintada. Tolkien é uma montanha da perdição. Pintada. Vamos deixar o gancho pra no fim, no último bloco, vai ter essa comparação do Tolkien com... Vocês querem saber o que é o Tolkien? Então segura. Para. A gente conta no último bloco na sexta-feira, galera, tá? Vocês vão descobrir lá. É a autópsia do ET no Fantástico, isso aqui. Eu sei a mensagem, mas se eu falar não vai ser tão bonito. Eu quero falar igual tava escrito. Boa. Mas tá bom. Tá bom. Mas, o Tolkien, ele é o início de muita coisa, cara. Foi muito importante pra mim. Eu adoro, tal. Eu entendo o contexto da época também por coisas que as pessoas dizem que o
Tolkien não fez. Pô, o contexto eu super entendo. Mas aí também, pô, eu sou um fã da fantasia em todas as suas vertentes, mas dentro da época eu gosto muito do Terry Pratchett porque ele escreve com cinismo, escreve com sarcasmo. Isso é minha vida. Tanto que eu tive que frear isso na Ordem Vermelha, porque senão eu facilmente me empolgo com isso, mas tem lá minhas pontinhas ácidas lá na Ordem. Deixa eu comentar uma coisa, inclusive, que eu comentei com o Léo e com o Daniel, que é essa coisa do início, né? O Tolkien tem isso de... Ele explica muito o universo no início da história pra depois partir pra aventura, né? A gente conhece. Sim. Primeiro ele explica pra quem não leu o Hobbit, o que são os Hobbits, que eles moram em tocas e tarará, e o que são os outros elfos e tal. Ele ambienta todo esse universo pra depois colocar a gente na história. Muita gente não gosta disso e o início de Senhor dos Anéis, especificamente, ele é mais enrolado. Sim. Né? Muita gente desiste lá, porque até a página 60 a gente tá no aniversário do Bilbo ainda, né? Meu Deus do céu, cansa. A história demora a começar, efetivamente, né? A jornada deles. E no livro No Ordem Vermelha, que eu ainda não terminei, eu tô na metade do livro, quase exatamente na metade do livro, na página 218 eu tô. Opa! E eu notei que ele entra... Ele é grande, o bichinho. É grande. Mas, cara, depois da 100 vai que é um doce. Mas tem muito isso, assim, ele entra direto na história, né? A gente é jogado naquele universo e a gente vai pegando os conceitos meio com a trama rolando já, né? A gente não tem essa parte explicativa no início de o que são os Kaorsh, o que são, né? Como é que são os anões, os Sinfos e tal. A gente vai meio aprendendo isso conforme a história vai rolando e tem alguns episódios ali específicos onde os personagens, né, se ajudam a gente a entender, né, o que são as raças, como funciona o universo. Eu adorei isso, cara. Eu adorei isso. Eu achei muito, me lembrou muito o Patrick Rothfuss, do Nome do Vento, a maneira como a gente é colocado nesse universo de fantasia, assim, né. Eu gosto muito. De primeiro tu entra, a história já vai andando e a gente vai pegando e quando a gente vê, a gente tá, sei lá, na página 100 e tu entendeu o universo sem perder aquele tempo de explicação no início, sabe? Achei isso bem bacana. Isso é muito a fuder, cara, porque a gente vive pedindo conteúdos não didáticos, né, cara? Materiais que não nos tire pra bobo, assim. E é muito legal porque ali tu vai entender o universo em situações que foram criadas, né? Então, o cara tá na situação X, tu entende que aquele universo funciona dessa maneira. Ele não para pra te explicar assim, isso aqui, amiguinho, é tal coisa, tá? Não, tu vai pegando com a história sendo contada pra ti. Então, essa parte eu achei do caralho, assim. Eu tô um pouco antes do Marton, assim. Eu tô bem na introdução do universo. Isso pra mim tá sendo do caralho, cara. Ah, que legal. Putz, fico felicíssimo. Isso eu acho que assim, eu passei pela fase de escrever dando essa ultra gênese no começo, mas eu queria que o processo de escrita fosse empolgante pra mim também. Então eu fiquei buscando maneiras de realmente jogar o leitor no meio do tiroteio, mas com um colete à prova de balas. Sabe assim, não despreparado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê na literatura marginal, porque, por exemplo, quando o cara tá contando sobre como é a vida no morro, ele não vai pegar você pela mão e falar, olha, isso aqui é isso aqui no morro, essa gíria significa isso. Você vai ver toda a alegria de um povo que... existe alegria dentro, no morro, por exemplo, mas as pessoas acham que é só tragédia. Ele mostra a tragédia do lado dessa alegria, que é uma coisa muito... uma linha tênue que separa, você tem tiroteio e no dia seguinte tem um churrascão. E assim, você vai vendo como que é o cotidiano deles sem uma explicação prévia. E eu acho que isso que eu queria levar justamente por ter esse clima marginal, se a gente puder falar assim, de que se é uma literatura fantástica marginal. Mas ainda assim, como é um primeiro livro dentro desse universo, eu não queria perder alguns aspectos da fantasia que marcaram gerações. Então, você tem ali no começo do texto, no começo do livro, o texto que chama A Fúria dos Seis e o Surgimento de Una, se eu não me engano, né? Sim. Isso tudo eram informações que eu tinha pra mim. Eu queria ter noção da gênese do universo, por mais que ela não fosse aparecer no livro. E aí, no processo de edição, o Lameira, a Rosana, a Thalita, a Cris, a gente começou, todo mundo da Intrínseca, a gente começou a conversar, não, vamos pôr sim no começo. E aí, uma coisa que eu falei, pô, legal, realmente, porque era uma coisa que eu não ia colocar se fosse por mim. E aí, tem um texto que é como se fosse um apócrifo, que dentro do universo ali é um texto
que os arautos leem na rua durante os louvores dos servos, né? Então, enfim. Que isso, no processo de edição teve a gente sentiu isso que vocês estão sentindo mais, né? Imagina. Jogava mais ainda no tiroteio. Aí teve um movimento de reconhecer que isso era legal e ao mesmo tempo uma necessidade de botar esse colete à prova de balas pra isso ser mais seguro e segurar a pessoa até a pessoa entender todo aquele universo, porque quando ela entende, chega bem nesse momento que vocês estão aí é quase que uma recompensa, né? Fala, caralho, agora eu sei tudo. Cara, o Anthony Burgess fez isso no Laranja Mecânica com a linguagem, né? Tipo, em momento algum, tipo, lá no final tu tem o dicionário das gírias, mas eles, cara, no começo tu tem quase um derrame lendo o livro. Assim. Exato. Caralho, o que quer dizer isso? É moloco e não sei o quê. Tô aqui com meus drugs. Aí você fala, o que é drug? Aí o cara dá um tapinha nas costas dele e fala, e aí, vamos aí? Você fala, porra, é drug amigo, tá, ok. Exato. meus comparsas, sei lá. E funciona, né, cara? E funciona muito demais. Bem. Tu consegue, depois de um tempo de leitura, tu pega, assim, o que tá rolando. Não, pois é. E aí tu meio te apropria daquele universo, né? Porque ele não foi te contado, assim, direitinho. Aqui as pessoas falam drug pra amigo, né? Então, tipo, quando a gente vai fazendo essas pequenas descobertas, assim, é recompensador, né? Chega num determinado momento, assim, que a gente se sente parte daquilo, assim, parte daquela construção, assim. Com certeza. Tem uma coisa que o Lameira falou só pra complementar, isso realmente, essa necessidade, porque eu tava naquela dúvida de faço algo, porque tem muita gente que gosta realmente de ver tijolinho por tijolinho de um mundo fantástico sendo construído pra depois partir pra história. Por isso que Senhor dos Anéis tem tantos fãs também, por toda a sua, né? Mas também tem o tipo de livro que eu vejo que, assim, tem um fandom gigantesco e também tem os seus, a galera que larga o livro logo no começo que não tá entendendo nada, que é o fandom de Gardens of the Moon, do Império de Malazan, né? Que é do Steven Erikson, que a Sextante lançou aqui há pouco tempo. Ele é um livro que te joga num nível hardcore no meio do tiroteio. E tem muita gente que larga o livro porque fala, não tô entendendo nada. E ele, assim, é lá pro final que vai fazer sentido. E você tem que se jogar. Eu não queria correr esse risco, mas também eu achei que eu podia incluir tudo isso aí, bem nessa pegada. Ficou muito legal. Até nesse momento onde eu tô, assim, que a gente já foi capturado pela história, assim, a gente já tá se importando com os personagens e querendo, né? Tem um momento que o livro te pega que isso pra todo livro, né? Os livros bons, pelo menos, a gente tem um momento em que a gente passa a se importar com o destino da história, né? E isso é bem o momento que eu tô, assim, e a jornada até lá não foi custosa como costuma ser algumas vezes, assim. Às vezes a recompensa vem a muito custo, né? Tu tem que, como nesse caso tu falou, né? Tem que se dedicar muito pra depois ser recompensado. E aqui é legal. A maneira como a gente chega nesse momento onde a gente não consegue mais largar é muito bacana. E eu quero no próximo bloco conversar mais um pouco sobre a construção desse universo, mas a gente tem que encerrar esse bloco para continuar amanhã. Então, aproveitar para agradecer os nossos padrinhos e madrinhas, né? No padrim.com.br/papricast e no patreon.com/papricast, né? Então, pessoal que financia o Papricast, que nos dá essa força pra hospedagem, pra tudo que custa, né? Podcast custa caro no Brasil e a galera sabe disso e nos ajuda, né? Então é muito bacana. É o que nos permite tirar os nossos, né, milhões por aí. Isso, iates, né? E outras coisas aí. Então é isso por hoje, é só. A gente volta amanhã com mais um bloco, falando um pouco mais aí sobre a construção desse universo fantástico de A Ordem Vermelha. Um abraço. Um abraço. Tchau. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao terceiro bloco desse Papricast e continuamos aqui falando sobre literatura, fantasia nacional e A Ordem Vermelha com Leonardo Santos, que você já tá sempre aí, essa peça. Ei! Né? Daniel Lameira. Oi. E também o Felipe Castilho. Yeah. Eu gostei desse jeito novo de gravar porque a gente tem mais olá, galera. Né? São 5 numa gravação, é incrível. Sabe, quando a gente foi gravar o primeiro, eu não tinha decidido se eu ia falar olá, galera em todas as vezes, mas eu achei... Meu coração mandou, tô fazendo. Que bom que você decidiu falar. É o meu despertador, eu acordo todo dia, assim. Ia ser foda, né? Olá, galera! Que saco. Puta, eu odeio o Marta. É tipo um acorda, menina, da Ana Maria Braga, né? É. Mas então, a gente tava falando da construção
construção do projeto, né? E enfim, começamos ali a beiradinha do que é o universo, né? Eu queria começar a entrar um pouco mais aqui. Obviamente, a gente não vai entrar em spoilers aqui, né? Porque nem eu, o pessoal disse aí que eu sou mais adiantado, fora quem trabalhou, que tô lendo o livro. Tinha que dar essa informação, né? Não tava no último programa? Não tava, não, é porque tu vai ficar falando isso direto agora. Ah, sabe aquele livro? Eu fui um dos primeiros no Brasil a ler tanto. Agora, tu sabe quando a pessoa tá competindo com aquele Ghost no videogame, assim, que tem um cara... Mario Kart, quando vem... Exato, tipo Mario Kart. Eu tô me sentindo assim porque eu tô gravando, eu ainda não terminei de ler, mas quando esse programa estiver no ar... Você já quer ter lido. As pessoas já vão ter o livro na mão, entendeu? Então, eu ainda não ganhei de mim mesmo. Eu tenho que terminar o livro antes das pessoas conseguirem pegar ele, entendeu? É o meu desafio agora. Sim, cara, eu vou fazer uma garrafa PET de 2 litros de café, eu vou virar à noite só pra acabar o livro antes que tu mate. Ia ser foda. Sim, amanhã eu vou trabalhar que nem um pano sujo, mas foda-se, só pra acabar antes que tu quer. Eu não contei, eu já falei isso várias vezes, mas o Felipe não sabe. Eu tenho uma mania, toda vez que eu vou ler um livro, eu leio a última frase do livro. É uma mania minha. Eu pego o livro, vou na última página e leio a última frase antes de começar a ler. Esse eu não fiz porque ele é digital. Eu fiquei com preguiça de ir até o final e voltar depois, entendeu? Mas livro físico eu sempre leio a última. A última frase entrega? A última frase é spoiler? Poxa, um pouquinho. Não sei, agora eu fiquei curioso. Não, eu lembrava que ela é bem marcante pra mim. Eu tô no scroll aqui. Se você leu nas páginas pretas... Não, a da página preta não é tanto. Não é tanto, né? É, mas a do epílogo não é tão spoiler, mas a das páginas normais. Porque assim, pra quem tá ouvindo a gente, você tem ali uns interlúdios que as páginas são de cor diferente. Que tem alguma coisa ali diferente, que eu não vou falar o que é. Pode falar, Felipe, né? É, porque é em outra timeline ali, assim. Se passa em outro tempo. Então tem páginas de cores diferentes. Mas a da linha do tempo normal ali é um puto spoiler. Então não vou ler, não vou me salvar dessa. Mas sabe, sobre isso, tem muita gente que tem esse costume, né? E uma historinha rápida. Quando eu trabalhava na FNAC, a gente tava fazendo o lançamento, acho que era da versão em inglês do último Harry Potter, do Relíquias da Morte. Que, você lembra, Dani, que a galera ficava na loja até da meia-noite. Sim. A loja ficava funcionando pra poder vender, né, a partir da meia-noite. E aí, tinha um grupo lá fazendo cosplay e tudo. E aí, como eu tava trabalhando na loja, eles deram um livro na minha mão e falaram, a gente tá com medo de olhar, a gente quer que você leia que você leia pra gente a última frase do livro. Aí eu abri, olhei a frase e respondi pra eles, e só sobrou uma cabeça com uma cicatriz. Uau. E aí, eles ficaram tudo chocados olhando pra minha cara. Eles ficaram tudo tenso, aí um deles começou a chorar, e o Harry vai morrer, e não sei o que tá. Meu Deus. E eu fechei o livro com uma cara de pesar, assim, devolvi e saí fora. E aí, enfim, eu não sei. Muito bom, traumatizando crianças. Né? Exato. Mas a gente falou bastante bastante não, né? Nunca é o bastante, mas a gente falou da produção, enfim, como é que foi esse início e tal. E eu queria entrar um pouco no universo do livro agora, né? Eu queria aproveitar que vocês dois estão aqui e dessem uma sinopse, assim, pra gente, né? Do que se trata a história desse primeiro livro, né? A Ordem Vermelha. Tem uma orelha tão boa, o livro. Uma orelha discutida durante semanas, né? Pra resumir a história. Eu não tenho orelha aqui ainda, desculpa. Meu PDF tá sem orelha, Daniel. Eu não vou ler a orelha, senão é muito chato. Mas essa orelha tá ótima, viu? Eu fiquei muito orgulhoso dela. Essa orelha é incrível. O pessoal lá mandou benzaço. É uma bela orelha, intrínseca. Eu adoro essa orelha. Não, eu não conseguiria ser tão sucinto assim. Mas, enfim, essa cidade, Unterak, é a última cidade do mundo, vamos dizer assim. Porque Unterak é uma cidade murada que tá na degradação. A degradação é um deserto imenso, que é o que as pessoas temem, as pessoas querem ficar dentro de Unterak para não ter que se ver com a degradação. Unterak, ela tá ali bem numa região árida que tem entre um pântano e entre esse deserto que é o resto do mundo, e esse muro, dentro dessas muralhas tem ali 6 raças, e algumas estão quase extintas já, mas tem 4 predominantes, que são os Kaorshis. É uma raça com habilidade em tecelagem, uma raça que se camufla. Eles são mais ou menos como se fosse um
um brush de Photoshop, assim, eles conseguem absorver cor e aplicar neles mesmos. Eles têm todo um conceito de chamar o próprio corpo deles, eles chamam de canvas, e eles fazem arte no próprio corpo, e isso é sagrado pra eles. Então eles têm uma relação com o corpo e uma relação com a morte muito diferente das outras raças. Você tem humanos, que é uma raça que aparentemente ali é bucha de canhão, não tem habilidade pra fazer nada. São até xingados, né? Fazer o quê? Eles são chamados pelos anões de refugos, né? São os refugos, é a forma preconceituosa com que anões e caorches que são preconceituosos se referem a eles. São os refugos. Você tem anões, e assim, todas essas raças que eu estou falando, elas podem existir em várias etnias, né? Então, você tem anões negros, anões orientais, anões caucasianos, você tem tudo isso. Você tem humanos negros, você tem humanos de pele cor oliva, o que é até mais comum, porque você tem uma estética de um Terak que é muito mais ali Império Bizantino, Otomanos e Persa do que aquele eixo ângulo-saxão que a gente tem na maioria das histórias de fantasia. Então, você tem ali muita gente com aquele aspecto árabe. Você tem também em um Terak os Sinfos, que é uma raça, eu chamo eles de elfo negativo, porque é uma raça que vive rápido demais. Eles são uma espécie que tem talento musical nato, eles nascem tendo domínio musical, por isso mesmo tem essa metáfora aí com Live Fast Die Young, porque eles vivem até os 13 anos no máximo. E eles são assexuados. Eles nascem das árvores, né? Eles nascem das árvores, não existe cópula pra eles terem a sua reprodução, eles nascem de árvores, e eles são muito ligados à natureza. Sabe quem que me lembra? Os Sinfos? Não sei. Aquele bonequinho que se escondia no desenho da She-Ra, sabe? Ah, olha só. Caralho, não lembro disso. Eu não lembro o nome, cara. É o corpo da She-Ra. É o corpo da She-Ra. Ele tava sempre escondido no meio do desenho e no final ele mostrava onde é que ele tava. E a gente tinha que ficar procurando ele. Me lembro sim. Olha, faz sentido. É interessante. Faz sentido, né? Os Sinfos são os mais queridos, né? Eu gosto muito deles. E não sei, todos eles são muito peculiares, assim, tudo. E eu já falei dos anões, né? Os anões têm o talento com escultura e tal, com trabalhos manuais. Esqueci algum? Bom, são 6 raças, né? Tem os Gnolls. Eu tô curioso com a sexta, porque eu lembro da quinta, que são os que viraram meio os cães de guarda, né? Da galera que Sim. Eles evoluíram, né? Meio assim. Pra galera que joga RPG, os Gnolls são até familiares, mas os meus Gnolls, eles regrediram a, tipo, hienas. Mas cães de guarda, quadrúpedes e racionais. Tal. Cara, até eu imaginei um pouco o processo inverso de um lobisomem, assim, quase como se fosse uma licantropia inversa. Eles nasceram lobisomens e eles foram virando lobos e cães. Tem um clã no Lobisomem Apocalipse que aconteceu bem isso com eles, assim, enquanto os outros lobisomens, eles foram evoluindo e ficando mais sociáveis, teve um clã que simplesmente tocou o foda-se e eles vivem quase como cães de rua, assim. Mas eu fiquei curioso com a sexta raça, Felipe. Qual é a sexta raça? São os gigantes. Os gigantes, claro. Que tem meia dúzia na cidade. Sim, boa, tinha esquecido dos gigantes. Tem um motivo pra isso também, e eles talvez tenham sido os mais revoltosos na gênese dessa cidade. E você tem, no meio de tudo isso, né? Eu acho que já falei isso tantas vezes, você não tem nada, você tá lendo. Quem tem quem tem é Una, que é essa deusa que encarnou 6 deuses num avatar só e criou um Terak, esse último refúgio pra vida na degradação. Tá no centro de tudo isso, ela é uma deusa soberana de 1000 anos, que tem como braço direito o General Progon, que é uma coisa que a gente não sabe o que ele é. Ele é uma coisa grande pra cacete, humanoide, tem aí seus 2,60 metros. Eu acho que quando o Vitor e o Rodrigo fizeram, ele tá por aí, ele é tipo 2,5 metros, assim. E ele é o que tá na contracapa do livro. Caralho, é muito legal, cara. O visual dele é demais, cara, demais. Ele é um típico caso de olhei e me borrei, sabe? Então eu acho ele muito... ele é muito amedrontador, né, assim, tal. E ele é um personagem enigmático também. E aí, um Terak, essa junção de raças e essa soberana que governa aí com mão de ferro e tal. E você, na narrativa, você vai acompanhar 2 pontos de vista ali no início, que são o do Aelian, que é um rapaz que é um falcoeiro, trabalha no Poleiro, uma torre responsável pela entrega de correspondências na cidade. E a Razi, que trabalha no Tear, com tecelagem, tanto de tecidos da deusa, como tecidos que vão ser depois distribuídos nessa cidade.
A Razi, ela tem... Como eu disse, os Kaoshis têm uma relação diferente com a morte e com a vida. Ela tá meio que envolvida numa missão suicida por causa de algo que se passou com a esposa dela. E as duas estão juntas ainda, tal, enfim. Mas elas têm algo junto ali, elas querem... Elas vão causar na cidade. E se separadas já causa, imagina junto. É bem isso, esse é o espírito da... A Yanisha e a Razi, elas são esse casal que tem uma informação, não se sabe se privilegiada ou amaldiçoada, mas que tem o poder de abalar as estruturas de um Terak. E o Aelian, ele é aquele herói que aparentemente é o herói padrão. Ele é órfão, ele é o contrário do Anderson, que a gente falou que, pô, eu escrevi um herói que tem os dois pais, o que é muito complicado sempre de lidar, né, com os pais vivos de um cara que tem que sair numa jornada. Mas o Aelian é um cara que perdeu os pais, mas isso é extremamente comum em um Terak. Sabe, poucas pessoas inclusive têm esse apego com a família, porque você é chamado pra servir em algum prédio ali do miolo, que é o centro de um Terak. Você pode sair uma vez por semana no seu dia de louvor, que é a sua folga ali, 6x1. Existem pessoas que têm um regime de semi-liberdade, que não precisa trabalhar no miolo, mas sempre você tem que ter alguém da família cumprindo essa dívida familiar. E o Aelian, ele é sozinho, então ele simplesmente vive pra trabalhar, beber e apostar, que ele é viciado no jogo de dados. Então... Opa! O Léo curtiu aí? Curtiu, essa é uma boa vida. Ele tem um falcão, cara, isso é muito legal. Tem uma coisa que o Felipe falou antes que me despertou uma coisa que eu tive um insight até hoje, tava vendo uma notícia que tem uma parte do... Só queria fazer uma parte, a maneira como o Aelian fica órfão é espetacular, assim, e a gente acompanha isso. Mas, cara, tem a parte do tear, cara, que elas produzem e elas não entendem por que elas estão produzindo, porque pra quê? Onde se usa tanto tecido? Hein? Que demanda elas estão cumprindo, né? Que demanda é essa? Eu imagino, não sei se tem alguma explicação pra isso depois, mas eu lembro que eu vi hoje ou ontem a notícia de que uma fábrica na China produz 5 milhões de unidades de iPhone X por dia. Tipo, caramba, cara, como assim, né? Por dia, de onde vai né? sair tanto iPhone X, né? Quem é essa galera que vai pagar 5 mil reais por 5 milhões de iPhones, assim? Então, é um troço meio isso, né? Elas estão presas, assim. E uma coisa que eu gostei muito é essa forma de colocar as instituições nessas outras instituições ali, né? O poleiro é os correios, né? O tear é a unidade fabril têxtil, né? Tem a padiola, que seria a área médica, né? Tudo isso a gente vai construindo a cidade na nossa cabeça, assim, né? E essa construção é muito legal, assim, a gente se sente parte, né? E eu tô olhando o mapa, inclusive, enquanto eu falo isso, que é uma coisa que eu adoro em livros de fantasia. Tem esse... É olhar mapa, cara, pra tu entender, né? Onde é que fica a arena, onde é que fica a estátua da Una. Tem uma estátua gigante da Una no meio da cidade, né? Sei lá, com quantos metros de altura. Uma estátua de 6 faces. Sim, cara, e tudo isso é muito legal, assim, de tu ir vendo o mapa, voltar, ler, então agora ele foi ali no Pâncreas de Grifo, né? Então é ali que fica, tal, do lado da arena. Eu acho isso muito, muito bacana, assim. E tem uma coisa que não foi comentada até agora, que é a coisa da cor, né? A gente tem uma cor proibida nesse universo, que é o vermelho, né? Não se pode ter nada vermelho na cidade, né? Tanto que o Aelian esconde, né, a pena vermelha que nasce do rabo do falcão dele para que não sacrifiquem o bicho, nada de ruim aconteça com ele. Isso leva a um conceito muito legal, que é o conceito da mácula, né? Que é esse elemento, né? É mais ou menos como tinha na Duna especiaria, que a gente tem a mácula, né? Onde tem que eles batizam as armas com mácula para que quando se corte não saia sangue, porque a cor do vermelho é proibido. Cara, esse conceito eu achei muito foda, assim. Tem alguns pequenos conceitos, assim, na história que eu acho que são esses detalhes que fazem ela crescer muito. Mas eu vou parar de falar agora, porque provavelmente vai acabar esse bloco e a gente vai falar disso no próximo, né? Exatamente, a gente precisa encerrar esse bloco por aqui, mas a gente volta no segundo bloco e continua falando aí um pouco mais sobre personagens e essa construção de um Terak. Voltamos amanhã, um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao quarto bloco desse Papricast. Então, continuamos aqui falando sobre a Ordem Vermelha com Leonardo Santos, Daniel Lameira e Felipe Castilho.
E aí, galera? Olá. E aí? Você podia deixar o Léo fazer um olá, galera, né? São 5 agora. Ele nunca vai deixar, cara. Pois é, né? Eu chego a cansar. Tu quer fazer o último, Léo? Eu deixo. Tá, feito. Haha. Tá? Tô nervoso já. Eu vou ficar meio quieto nessa parte do programa porque eu tô ensaiando aqui. A gente tava falando sobre Unterak, né? E eu fiquei com uma curiosidade vendo. Eu sempre tento... Essa coisa de encaixar, acho que não, obviamente não sou só eu que faço isso, né? Mas tentar encaixar com a geografia do nosso mundo, e o Felipe já deu uma palhinha ali, né? De onde seria, né? Se fosse correspondente ao nosso mundo, aonde estaria a cidade e tal. E eu tenho essa curiosidade. É um mundo, é um planeta, se é que pode se falar isso, né? Se não é spoiler dos próximos livros, ou até de uma parte que eu não cheguei nesse ainda. Por isso que eu tô aqui como editor, pra não deixar o Felipe falar de nada. Daniel é o censor do programa, né? É um planeta, é um continente, é a Terra plana, tá no casco de uma tartaruga. Aonde tá isso aí? Terra plana é a nossa terra, Marton. Exato. Isso, foi o que quis falar, foi o que eu quis dizer, isso aí. É um mundo como o nosso, chato e plano, né, e tal. Com um domo em cima, assim. Ó, o que eu posso dizer... Calma, Daniel, ele tá segurando muito forte na mesa, eu sei. A gente, logo no começo do livro, a primeira coisa que a gente vê é o miolo, né, assim, lá da cidade. Então, a gente tem um zoom out ali, né, a gente começa e vai abrindo o plano. Você, da parte onde você tá no livro, você já conhece bem mais do que no primeiro capítulo, e é de dentro pra fora que a gente vai conhecendo. Então, é isso. Por enquanto, o que a gente tem é a cidade, é essa cidade, e o resto é degradação, o resto não é nada, não existe nada. O resto é spoiler, é isso que eu tô sentindo. O resto é spoiler. O grande deserto do spoiler. Tá bom. Não, porque tem um negócio que acho que tá desde da criação, assim, desde do nascimento dessa ideia, que era mais do que até a criação dessa história, que agora a gente tá completamente apaixonado, mas antes da história veio a ideia de criar um mundo que possibilite histórias, né? Então, muito dos conceitos que o Felipe tem criado, e junto com o Rodrigo e com o Vitor, são coisas extremamente expansíveis e que você, imagino, né, por exemplo, o Felipe falando da história dos gigantes, eu pelo menos já fico curioso para saber o que aconteceu com os gigantes, que realmente eu não sei. Uhum. Então, essa ideia de histórias que podem continuar a se expandir, acho que isso é muito instigante de fazer nesse universo de fantasia nacional, assim. Isso que foi uma coisa muito legal, porque esse universo, ele realmente é muito coletivo, sabe? Porque o que acontece? Eu tô aqui como o cara que põe isso em narrativa e tem aí as minhas ideias e várias coisas que eu sempre quis colocar na fantasia, mas nesse universo tá o Borgo, tá o Renan Pizzi, tá o Rodrigo Didier, tá o Vitor, tá o Vitor Hugo Souza, tá o Daniel Lameira, agora a Intrínseca tá entrando nisso, e assim, tá todo mundo ajudando a construir esse universo de uma maneira que é um sonho pro escritor também, sabe? Você pensar em algo e falar, puta, Rodrigo, eu tava imaginando aqui, a mina é tipo uma sniper, e aí ele pega e fala, tá, mas como você imagina, tal, e aí ele vai, apresenta e fala, poxa, mas imagino seria mais legal ela ser mais assim, e a roupa ser mais assim, e de repente ele tem lá um concept, enquanto você tá escrevendo, sabe? Esse suporte todo foi incrível construir esse universo. Então, depois que passou do Lameira pra outra galera da Intrínseca ainda, aí entrou ainda novas ideias. Não, cresceu umas 100 páginas ali, né? Depois que saiu. Sim, assim, sabe? Eu lembro de passar dias, às vezes, pensando em detalhes tão bobos, mas que fizeram toda a diferença depois pra gente deixar o universo coeso. Teve dia que eu almoçava com o Lameira na casa dele, e a gente fazendo gráficos de passagem de tempo e pensando na moeda, e depois ainda no final, eu lembro, foi a Thalita da Intrínseca pegou e falou, não, ó, ela manja de economia, ela deu um toque, e aí a gente refez a moeda do zero. Toque não, né? Ela falou, essa economia tá toda cagada, eu vou pegar isso aqui. Aí a menina fez tipo, Foi muito louco. Ela fez uma tabela de preço, ela fez uma moeda, como que a moeda se divide, como não sei o que, é demais, né, aquilo. Que legal. Ela fez uma tabela de preços, ela fez uma tabela, era tipo uma lista de compras do supermercado, tipo, do quanto as coisas custariam em um Unterak. E aquilo eu falei... Meu Deus. Sabe?
E foi uma necessidade, uma hora que a gente conversou muito sobre moeda, uma vez com o Borgo, que ele falou, cara, eu tô sentindo falta de entender mais sobre esse dinheiro e tal, não sei o que. A gente conversou bastante sobre isso, e naquela reunião a gente já mudou o conceito da moeda de 1 Terac, e depois veio a Thalita e fez ainda a versão 3.0, que foi muito legal, sabe? Então, que são aí... Pô, esse tipo de coisa enriquece pra caramba, assim, né, cara? Quando a gente vê que foi pensado, assim, que não é de qualquer jeito, tipo... Eles não falam em 3 moedas, outras coisas, falam na divisão mesmo, né? E é uma divisão meio escocesa, parece, né? É difícil de entender. Parece shillings, né? Uma unidade Exato. divide em 12, depois divide não sei quando, mas é muito rico, assim. A gente, apesar de tu não entender, obviamente, a economia do lugar, né? E saber qual é o poder de compra do Aelian com o salário dele no poleiro, mas a gente tem essa noção de que aquilo é rico, né? De que aquilo é real, assim. Isso é... Não, e como tem esse background tanto dos concepts, mas como de ser uma propriedade intelectual que pode se desdobrar em mais coisas, seja jogos, cinema, sei lá, pensando grande, assim. A moeda, ela já foi pensada já também, né, com visual. Então, tipo, a moeda maior é um quadrado, as moedas menores são triângulos. Então, tudo já faz sentido, que às vezes no texto isso não vai necessariamente transparecer, mas é uma coisa que a gente já tem imaginado, até pra, pensar, a gente vai começar a fazer o marketing do livro agora, pensar em brindes, pensar em coisas que derivam. Então, como foi uma coisa muito pensada por todo mundo junto, durante 2 anos, a gente consegue chegar nesse momento um pouco mais maduro para ter essas coisas físicas e visíveis pro marketing, assim, sabe? Muito legal isso, cara, porque isso que vocês estão falando é bacana até pra quebrar a função do senta e escreve, né? Porque daí tu vê que não é isso, tipo, no processo, enquanto vocês estão escrevendo, vai ter um dia que vão parar pra pensar, tá, como é que funciona a porra da moeda desse universo, sabe? Esse processo é muito interessante, cara. Com certeza. Essa coisa do senta e escreve que você comentou, todo mundo fala que a escrita é só isso, senta e escreve. Não, senta e escreve com dias de levanta e vai pesquisar. E isso vai se alternando muito. Às vezes tinha semanas que eu não conseguia escrever. Eu falei, não avanço mais nenhuma página sem entender tal assunto. Aí você lê 2 livros pra poder escrever um capítulo, sabe? Caralho. Pra falar assim, não, eu quero entender sobre esse assunto. Então, assim, esse sempre foi meu método também de escrita, que com legado, quando eu comecei a ler Câmara Cascudo, putz, eu li a história da alimentação inteira pra poder falar com propriedade sobre acarajé, sabe? Assim, então... Legal. Eu me sinto mais preparado de seguir em frente. Eu comprei coisas sobre a adoção, como que era na Grécia Antiga, porque como a gente tá falando ali de herança, na narrativa a gente tem herança otomana e bizantina, então a Grécia tá perto. Então pode ter uma certa influência grega no meio dessa estética toda bizantina, por que não? Caralho, olha o detalhe. Então, a gente pensando assim, coisinhas, e tudo vai sendo discutido, e tudo é um universo, é uma criação, são muitas mentes pensando junto, assim, sabe? E eu acho que a galera vai sentir isso vai ser legal. Legal. Posso viajar um pouco aqui? Posso viajar uns 10 anos pra frente aqui? Mas a gente tá gravando aqui, mano. Pois é. Você achou que você ia fazer a pior piada, né, do programa? Vê até onde tu vai, mano. Perdi o posto. Mas a gente, obviamente, tá falando de CCXP, tá falando né, os caras que estão investindo muito em entretenimento no Brasil, né, e firmando parcerias, assim como firmaram uma parceria com a Intrínseca. Eu acho que vocês já imaginaram onde eu tô querendo chegar, mas caso não, sim, adaptações, né, a gente tem uma grande empresa por trás que tá se aliando a outras empresas de entretenimento para pegar o expertise delas e entregar um conteúdo legal, assim. Eu sei que isso é olhar muito pra frente, mas vocês enxergam uma adaptação assim, de fantasia do caralho feita no Brasil? Vocês acham que é possível fazer hoje em dia, assim, com qualidade? Obviamente vocês querem, eu imagino que vocês queiram que isso aconteça, né? Eu acho muito difícil, cara. É muita grana. Assim, eu torço muito pra que role, mas eu sou sempre o cara que quer esperar o pior pra, tipo, se vier ficar muito feliz, sabe? Pé no chão. Porque, eu acho que seria mais possível se fosse, né, um livro de terror, alguma outra coisa. A gente tem um livro com um gigante protegendo uma porta, enquanto, né, uma caveira no negócio
derretendo partes dela. Então isso acho que torna um pouco mais difícil, mas quem sabe, né? Ia ser foda. Ia ser. Eu já sou um cara que eu tento não me empolgar, então eu penso no... Assim, eu sou o cara da narrativa e meu papel é deixar tudo isso bonito pra caso um dia seja possível fazer isso. Tá ali, tem material pra adaptar, tem material pra transformar, mas às vezes eu também penso, eu fiquei imaginando já... Imagina uma série que se passa só dentro do poleiro, onde pessoas que trabalham ali não saem. Você tem cenários fechados, como se fosse um Alien, o primeiro Alien, sabe? Que você tem ali só a nave e eu falei, tem como complementar a narrativa, né? Mas agora, adaptar é uma coisa realmente... É um livro grandioso, ele tem coisas ali que exigiriam muita grana. E então, o meu trabalho, eu gosto de pensar, eu sou um cara de narrativas e eu fico pensando nisso por enquanto no que tem ao alcance. Eu penso no quadrinho, eu penso na prosa, eu penso muito em games, assim, eu acho que é muito possível, e aí eu acho que é uma área que o Brasil tá ficando cada vez mais foda. É verdade. Mas assim, com isso eu sempre pensei com tudo que eu coloquei a mão e o coração, sabe? Agora, que é uma coisa que é muito expansível, é de fato. Posso falar alguns conceitos e pedir pro Felipe explicar rapidinho? Claro. Que são os conceitos que eu acho muito legal. Antes, Fê, tá olhando o reloginho ali, né? Não pode dar 18. Então, Fê, a mácula. A mácula é uma espécie de sopa genética que tem ali corre na cidade, nem na cidade, dentro do palácio, e é uma espécie, ela é punição, ao mesmo tempo ela também é uma espécie de sumo espiritual. Ela é um líquido preto, piche, né, que eles chamam de gosma informalmente. Se você joga um humano, ele dissolve na mácula, ela é ácida. Agora, qualquer outra raça, ela fica possuída na mácula. Ela pode ser ou aprimorada, depende de uma quantidade de tempo onde ela é imersa na mácula. Se um Kaorsh fica muito tempo na mácula, se qualquer raça fica muito tempo, ela fica irracional, selvagem, uma espécie de zumbi, assim, vamos dizer, né? Se torna selvagem, com os olhos negros injetados, como se esse líquido substituísse o sangue. Agora, dependendo do tempo que você coloca, E com poderes diferenciados ali também. Poderes diferenciados, sim. Liga o modo rage do personagem, né? Isso, é meio que um upgrade ali. Agora, por exemplo, você tem a Surreia, que é uma personagem que eu gosto muito, que é a Tenente. Ela é o braço direito do braço direito de um Terak. A Surreia é uma Kaorsh maculada, que a gente chama pode chamar também de batizada, porque rolou o batismo na mácula. E ela, como os Kaorshes têm essa habilidade de se camuflar e de mudar as cores do corpo e de absorver cores, ela tem tudo isso potencializado e também com a cor, com se mesclar sombras e coisas do tipo, sabe? Então, a mácula acaba potencializando essas coisas. Agora, o maculado ele pode ser tanto selvagem quanto um cara mais poderoso e desalmado, assim, porque alguma coisa se perde quando você cai na mácula. Ô Fê, fala dos animais também, porque eu achei isso... Eu lembro quando você teve a ideia que eu achei foda, assim. Betouros, cara. Puta, os betouros são demais. Betouros. Os betouros, que tem até o nome científico, eles são os Coleoptauros. Eles são animais de tração que são besourões, assim, gigantes. Eles são feitos... Eles estão na para-terra, eles fazem transporte e eles têm uma espécie de simbiose com os Sinfos. Eles se entendem muito bem com os Sinfos, aquela raça musical. Então, os Sinfos acabam... Mas essa mistura de insetos com animais, assim, eu achei foda. Porque um Terak tá ali entre o deserto e o pântano, então são criaturas, você tem ali meio que mamíferos insetoides, sabe? E às vezes alguma característica predomina. Eu inventei algumas criaturas, tem criaturas que são aberrações, que existem poucas, mas também tem muita coisa do folclore turco que eu peguei. Então... Os diabretes, tu falou agora dos que tu criou, dos que não criou, os diabretes. Eu fiquei curioso pra entender o que são os diabretes, porque eles mordem, né? E é uma espécie de mosquito do inferno, assim, né? Eles são tipo pomba, né? Tipo pombo. Sim. Porra, um pombo mosquito que morde. Legal isso. A cidade tá de boa, né? Né, legal. Que inferno, né? Eles são aquela espécie de coisa que as pessoas já aceitaram, que é uma praga, mas que não dá pra se livrar. Então... Mas eu tirei eles de uma espécie de... No folclore turco tem uns impzinhos, assim, sabe? Que ficam na floresta. Mas como não tem floresta, eles acabaram se proliferando na cidade e são umas coisinhas sujas, assim, que você encontra nos telhados. Eles são os diabretes alpinistas, eu chamo, né? Porque eles escalam, eles gostam de ficar na altura. Porque aí é uma coisa que eu já entro nessa coisa da criação do mundo. Quando não existia cidade,
cidade, eles ficavam no topo de árvores. Ali não tem mais tantas árvores, então eles ficam no topo dos prédios. Eles gostam de altura, né? Então, mas isso eu nem explico. É uma coisa que eu preciso ter pra manter a coesão, nem que seja na minha narrativa interna, e que um dia pode ser que explique melhor. Você tá anotando todas essas coisas assim? Eu tô aqui, eu tô tomando nota, eu passo pra vocês. A gente tá gravando também, em todo caso. Opa, não, o podcast vai ser meu backup também. Eu tenho uma dinâmica na escrita que, a partir do momento que eu escrevo e boto isso num caderno, eu esqueço. Então eu tenho que ficar relendo, é um inferno. Então tem muita coisa que eu não escrevo porque eu sei que eu vou continuar sabendo, mas as partes mais importantes, até no caso de eu morrer, eu sempre penso nisso, eu vou morrer, eu quero que alguém continue. Eu escrevo em caderninhos, eu tenho trocentos cadernos, eu tenho acho que uns 20 documentos de glossário, lista de personagens da Ordem Vermelha. Apareceu uma tiazinha passando atrás carregando uma lança, pronto, ela é uma personagem, eu coloco ela lá no glossário, que é pra eu ter um controle. Muito bom, hein? Eu tenho mais um livro de informações que não entraram no livro, assim, praticamente. Muito bom, cara. Que demais. E tem não chega a ser um conceito, mas é uma característica do livro que eu achei muito legal, assim, que é essa questão que a gente já resvalou antes, mas da eu não vou conseguir falar essa palavra. Contemporaneidade. Muito obrigado. Obrigado. Cara, eu nunca ia conseguir. Mas eu não sei nem se ele falou certo, porque ele falou rápido, né? Mas eu espero que seja esse é o segredo. Contemporaneidade. Mas também não sei conectar o áudio aqui. Bom, cada um com seu talento. O meu não serve pra nada. Mas tem isso que é muito legal, assim, de ter o conceito do carvão lá, que é uma espécie de crack, né, que tira, né, serve como escape também pra uma galera, né, e tem a própria questão das caóticas ali, né, serem um casal gay no meio daquela fantasia, de terem anões de todas as etnias, como tu falou, e isso é muito legal, assim, né, porque, cara, volta e meia a gente cai nesse conceito do mundo nerd que se justifica alguns exclusivismos com, mas naquela época, não existe época, é fantasia, né, então pode existir, então, sei lá, no Senhor dos Anéis não, mas, aliás, no Senhor dos Anéis também, né, a gente, ali pelo menos tem uma expansão mais geográfica que se entende que ali é Europa e tal, mas, por exemplo, Game of Thrones a gente, né, não tem personagens de outras etnias e tal, e é uma coisa que tem muito, né, uma explicação, assim, por que não tem? Não tem porque não tem, porque o cara, quando escreveu, não pensou em colocar isso, né, é a única explicação, e aqui a gente tem, assim, esses assuntos contemporâneos contemplados ali com essa roupagem de fantasia, isso é muito legal a gente ver, e são coisas que não são grandes discussões dentro do livro, né, é só a normalização dessas coisas que é legal de a gente ver, né. Eu ficava pensando, a carga horária de trabalho dessa galera no miolo de um Terak é de 13 horas diárias. Eu fiquei imaginando aqueles caras que tem que levar aquelas cargas malucas na estrada de caminhão e, usa uma cocaína, tudo. A gente tem várias histórias de acidente e de vício na estrada, dessa insalubridade no trabalho. E como eu tava muito inspirado pelo possível aumento de carga horária de trabalho aqui no Brasil também, eu fiquei imaginando uma galera toda que iria cair nisso, sabe? E eu falei, uma cidade como essa, onde você não tem ainda... não é só o vermelho que é proibido, várias formas de se expressar são proibidas em um Terak. Então eu acho que teria muito esse escapismo, e aí eu criei o carvão. A música, né? A música é proibida, a não ser que seja pra louvar a Ona, né? Uhum. Se não for pra louvar a Ona, é proibido. Então o Sinfos é uma raça que vive pra tocar. Ninguém sabe ler e escrever também. Pois é, você tem os Sinfos, que são uma raça que existe naturalmente pra tocar coisas, mas eles não podem, a não ser que seja pra Ona. Então você tem a castração dos talentos das pessoas, da forma de se expressar, né? É uma cidade que castra. Ela castra tudo, tipo, desde gnolls, que são realmente cachorros que podem ser castrados, ou com a sua criatividade, sua liberdade. Enfim, né, é característico de alguns governos que a gente vê isso representado, assim, é muito legal, né, a gente tem uma obra de fantasia, mas que a gente vê que tá tratando de temas do nosso tempo, assim, infelizmente, né, mas é bacana. E acho que tem, o Felipe é sempre lembrado com essa coisa da brasileira
Olha aí. Olha, todo mundo virou Léo agora, cara. Eu tô gostando disso. Ninguém consegue acertar uma. Muito por causa do pessoal lembrando do folclore, mas eu acho o Ordem Vermelha tão brasileiro quanto, porque tem essa coisa da gente ali, né? Tipo, eu conheço ali onde o Felipe mora, eu vejo coisas que imagino que ele tenha vivido por ali, que se refletem. Então é muito coisa da nossa vida diária. E quando a gente pensa em fantasia brasileira, normalmente as pessoas têm automaticamente um preconceito na cabeça, mas no fim é das nossas angústias, das nossas realidades que são não transportadas para uma fantasia, mas elas são tão reais nas fantasias quanto é uma outra forma de explorar essa realidade que a gente vive, sabe? Mas então é isso, a gente precisa encerrar esse bloco agora, a gente continua falando mais um pouquinho do livro em seguida e também a gente vai falar um pouco sobre como vai funcionar o Clube do Livro aí de A Ordem Vermelha. Então é isso, um abraço, até amanhã. Abraço, galera, tchau, tchau. Abraço. Tchau. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao último bloco desse Papricast. Eu sou Leonardo Santos, tenho o Daniel Lameira aqui e também o Castilho. E é isso. E eu não tô mais, não, eu fui embora. Marton. Tá bom, vou dormir, então vou passear com o cachorro. Ah, que bom, cara, poder dividir isso, sair um peso das minhas costas agora. Que a coroa pesa, né, Marton? Pesa. Poder cansa também, gente. Eu já tô estafado. Mas então a gente tá aqui falando de Ordem Vermelha. Uma coisa que a gente não falou até agora é que esse livro tem um subtítulo, né? Ordem Vermelha, Filhos da Desolação. Degradação. Olha, eu falando errado o nome do livro já. Deixa eu corrigir. Mas eu também falo. Porque era. Sério? Por vira e mexe eu chamo de Desolação, porque eu lembro da Desolação de Smaug. Exatamente. Eu acho que tá... O marketing martelou muito forte, né? O marketing da Warner pegou mais forte até agora. Olha isso. Mas Filhos da Degradação, né? E qual é a previsão aí? Vocês podem falar qual é a previsão de... O que é pra ser? Uma trilogia? Uma pentalogia? Não sei porque que tem que ser ímpar, né? Mas normalmente é. Na minha cabeça tá tudo fechado já. Uhum. Mas Era pra ser um livro só, né, Felipe? Era pra ser um livro só, cara. Mas eu não consegui, desculpa. Até porque eu sou o primeiro cara a falar, quando alguém sugerir, vamos fazer uma trilogia, falar, não, eu já tenho uma tetralogia pra terminar ainda. Uhum. Então... É bem angustiante. Só que esse livro, ele foi ficando muito grande que a gente achou um pecado também correr com algumas coisas. Então, por enquanto são 2. Ah, por enquanto são 2, ok. Esse arco fecha no segundo, sabe? Não tem... Mas o universo tá aí pra, como a gente conversou, pra ser usado. Você já pensou até numa história de background de um personagem em quadrinhos, né? Que seria super legal. Sim, eu pensei num roteiro aqui, já até escrevi, sobre um personagem que passa aí, ele tá bem passando a história, mas eu queria contar a história dele. Eu acho que muita gente faz isso, né? Então é bem gostoso quando a gente, um coadjuvante tem o seu passado e você fica com essa vontade de contar. Não, e aí a gente tem um dos melhores ilustradores, né, do Brasil hoje, envolvido no projeto como co-criador, aí dá vontade realmente de dividir tudo que ele cria ali com todo mundo. Muitas coisas foram criações que partiram do gráfico, sabe? De eu perguntar pro Vitor, também, que aí é um dos escultores mais proeminentes aqui do Brasil, e perguntar pra eles, cara, como que ficaria a anatomia de um bicho, não vou falar o tipo de bicho porque ele é uma surpresa na história, eu acho que, mas é um bicho que exigiu aí momentos. O Marlton já chegou, né? Ele já passou. Pela risadinha safada, né? Porra, é a besta da arena. Meu Deus do céu, cara. Esse bicho é demais, cara, é demais. Foi tudo isso, foi um trabalho de pensar nele anatomicamente, se ele meteria medo com o visual também, e se ele faz sentido nesse universo, né? Então é muito bacana poder pensar em todos os sentidos. Senti uma referência de Jurassic Park. Não, aquilo eu assumo. É Jurassic Park. Ali eu vi na hora. Pô, isso aí é Jurassic Park, cara. Muito bom ali, cara. Eu amo esse filme, cara, e pra mim é... Cara, toda aquela cena ali, toda aquela construção de como... esse animal específico, ele não é mostrado naquela hora, mas a gente é apresentado, né? Que tem uma coisa, né? Tem algo sinistro ali. Mas toda aquela construção da cena, com os caras construindo, os anões construindo os trilhos, enquanto o vagão vem vindo e ele vendo tudo aquilo lá de cima. Cara, é muito bonito, assim. Ô, Marta, você tá quase chegando numa virada tão legal da história que tá angustiante saber que você não chegou ainda. Angustiante vai ser se vocês largarem spoiler. Vocês estão andando em terreno perigoso aí.
Cara, é uma não, das mas agora eu não tô dando spoiler ainda, cara. Eu acho que é dos conceitos preferidos do livro, é o que você vai chegar em breve. Ah, que é na minha leitura, tu tá dizendo. Isso, na sua leitura. Sim, tá. Provavelmente já cheguei agora, no momento que esse programa estiver no ar. A não ser que o Léo passe a madrugada lendo. Mas, cara, é muito legal, cara. Não, eu já cheguei, eu achei muito... Eu achei bem bom, Quando esse programa chegou no ar, já acabei o livro, já li 2 vezes e já falei pro Marton. Uma coisa que a gente pode fazer pro programa, que depois você vai dar detalhes, né, do programa extra, falando mais sobre o livro, a gente pode pedir pro Rodrigo e pro Vitor mandar uns áudios também. Legal. Falando um pouco da criação deles, que acho que ia ser super legal. Ah, com certeza, pá. Com certeza. E eu só queria perguntar se vocês vão fazer comigo a mesma coisa que o Patrick Rothfuss tá fazendo, porque eu sou vidrado em O Nome do Vento e O Temor de Sábio, e o terceiro livro não vem nunca, né? Tem previsão já? O segundo da série tem previsão pra ser lançado? Já, Marta. Já, vamos à previsão do tempo. Tá bom. Pelo amor de Deus, não seja um George Martin, né? Pelo amor de Deus. Quero ler logo a segunda. Tem muita gente me cobrando do terceiro livro, do quarto livro do Legado, né? Uhum. Mas eu apresentei pra muita gente e falei, olha porque eu não escrevi ainda, porque eu tava escrevendo outra coisa. Então, Mas agora, eu tô vivendo disso atualmente, então minha vida é dividida em quadrinhos, que eu também escrevo e edito quadrinhos na Plot, que é uma editora que eu comecei em agosto. Na Comic Con até a gente vai ter lançamento, tudo também do Imobiliário Sobrenatural. Nesse momento já foi o lançamento. Mas vamos ter essa semana também. Se hoje é dia 12, dia 14 tem um lançamento na Cultura, com o autor aqui, o Dan Goldman. Ih, já passou agora. Hoje não é dia 12 mais, hoje já é dia 14. Tu quer ter 3 aniversários, quase. Hoje é sexta-feira já. Puta, cara, né? Já é Natal. Já tô com 60 anos. Enfim, eu escrevo, e a parte de... Eu escrevo, edito, mas na parte de projetos eu tô dividido completamente entre Legado, que eu nunca parei de escrever. É porque o último, sempre fechar uma tetralogia vai ser complicado, né? E eu tenho um carinho demais com essa história, então eu tô demorando pra realmente entregar algo bonitão. Mas também a previsão também é de sair esse ano. Então eu tô em paralelo fazendo essas duas coisas. A gente tá fundado na Ordem faz muito tempo e até angustiado pra falar sobre isso, né? Que a gente ficou 2 anos, tipo, guardando segredo, né? É tão bom falar com alguém que já tá lendo, né? Assim, porque a gente ficou... Era eu e o Lameira, e eu, Rodrigo e Vitor e Lameira, eu, Vitor, Rodrigo, Lameira, Érico. É sempre muito angustiante, assim, só um ciclo fechado. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, obviamente a gente não vai entregar nada aqui, mas quando se cria uma história tão grande assim, teve o início e o fim já, e o meio se preenche, ou o fim está sendo construído ou foi construído com o decorrer da história, assim? Como é que foi essa parte do processo especificamente, assim? Eu acho que tem suas jornadas pessoais ali de cada personagem, então alguns eles já nasceram com um destino já meio que computado, assim, mas tem coisas que no caminho eu mudo o percurso completamente, ignorar o Waze e ir no meu caminho, sabe? Tipo, em algumas coisas eu mudei demais da primeira versão. Algumas coisas na hora eu falo, não, isso é inaceitável, eu vou mudar. Mas tem, assim, eu acho que os grandes pontos de virada, tudo já estão definidos desde o começo. Antes de eu começar a escrever, eu já tinha definido com a galera, já tinha contado pra eles. Até grande parte do meu processo criativo é falar sobre minha história com pessoas, então, enfim, eles me ouviram 300 vezes calculando e recalculando planos, assim. Enfim, a gente falou um pouco aqui e eu só queria deixar minha indicação, realmente. A gente falou, esses tempos a gente falou até do Matéria Escura, né? Eu dei aqui como indicação e muita gente veio, comprei o livro também, que do caralho, tipo, muitos ouvintes compraram e gostaram e vieram agradecer a indicação, assim. E esse livro não é porque a gente tá fazendo um programa especial nem nada do tipo, cara, eu tô curtindo muito, cara. Eu gosto de fantasia também, assim como eu gosto de ficção científica. Tá um trabalho muito, muito bem acabado, um universo muito rico, assim, e a imersão no momento que tu é captado pela história, assim, é muito bacana, tu quer saber o que acontece com os personagens. Indico fortemente, já tá nas livrarias, né, nesse momento, as pessoas já conseguem comprar desde o último final de semana, quando foi lançado lá na Comic Con Experience, né, então
indicamos fortemente o livro. Não sei, o Leonardo, não tô falando pelo Leonardo aqui, tô falando por mim também. Só. Não, mas tá falando um pouco por mim, sim, cara. Gostamos muito e indicamos muito, cara. É muito bom, é uma fantasia com uma linguagem não óbvia, assim, é demais isso, cara. Eu fico muito feliz, cara. E como esse aqui é um kickoff de um clube do livro, né? A gente quer que vocês leiam o livro também. Então, né? Mexam-se. Vamos dar um prazo pra galera, pra ter um programa extra com... Vamos! Com participação dos nossos ouvintes, dizendo as impressões deles. E esse a gente não vai quando não tem controle, viu? O Castilho vai ficar angustiado. O Castilho vai... Se o pessoal detonar o livro, que indicação horrorosa. Não vai acontecer isso, gente. Galera, a gente corta, foda-se, a gente vai censurar. vamos meter censura nessa porra. Mas ninguém vai falar isso, cara. Assim, ó, na última vez a gente deu um mês, cara, né? Pro Clube do Livro. Foram 4 programas e daí a gente fez o programa especial. Boa, então vocês têm 4 semanas aí, né? Tem, a partir da semana que vem, 4 semanas aí pra lerem o livro e nos mandarem. A gente dá um prazo com data melhorzinho. A gente vai lembrando nos próximos programas também, fazendo essa lembrança aí pra vocês lerem o livro e enviarem áudios pra gente, né? Nós vamos fazer uma prova, o Papricast dessa semana cai nessa prova, né, junto com o livro. Exato. Mas enfim, semana que vem a gente dá mais detalhes certinho. O pessoal não vai ler o livro também correndo, né? A gente dá mais detalhes do número. A gente vai ter um novo número de WhatsApp que o Leonardo foi assaltado. Foi assaltado, gente. A gente tá no Brasil, essa é a realidade, né? Vou passar o meu número pessoal aqui no programa mesmo. A galera tava louca do carvão e não me assaltou, né? Mas falando em brasilidade, o que vocês comentaram de cair prova, eu quero dizer que no meio de todas essas referências a Brasil tem o portão do Enem na história, tá? Ah, que lindo isso, cara. Ai, meu Deus. Muito bom. Nada mais brasileiro. Tem minha homenagem ao portão do Enem, que é uma grande parte do nosso folclore contemporâneo. Então a gente dá mais detalhes a partir da semana que vem, mas vocês têm a partir de agora, né, começando pela semana que vem, 4 semanas aí pra nos enviar, pra ler o livro e pra nos enviar áudios, que a gente vai ter um programa extra, né, não vai ser um Papricast normal, vai ser um programa extra com as percepções, né, mais percepções nossas, até depois de terminar o livro, e também dos nossos ouvintes aí, e provavelmente algumas participações especiais aí, que o Daniel vai agitar pra gente, né. E a gente ainda não tem as datas, mas é legal também que provavelmente em janeiro vão ser os lançamentos oficiais também em livrarias em São Paulo, Rio, e aí também muitos ouvintes podem aparecer lá. Que legal. E falar direto com a gente. Ter seus exemplares autografados, né? Olha que maravilha. Olha só, é um prazer. Então é isso, galera. A gente vai dando mais detalhes, mas, cara, leiam um livro e participem. É muito legal. Da outra vez a gente fez o Clube do Livro, foi de O Jogador Número 1, né? E o pessoal participou muito e realmente leu e mandou suas percepções. E foi um programa muito bacana, assim, a gente poder trocar também e fugir um pouco dos pontos de vista nossos, né? Que sempre a gente tá aqui dando nossa opinião, dizendo que a gente gosta ou não gosta. A gente ter outras perspectivas e ver o que chamou a atenção de uma gama diferente de pessoas, assim. Então, participem, que é bem legal. Isso aí, galera. Então é isso, galera. Leiam A Ordem Vermelha, que vale muito a pena, e mandem suas mensagens. Semana que vem a gente tá de volta. Queria agradecer muito a presença aqui do Daniel e do Felipe, né? Pô, cara, prazer todo meu. Estamos aqui invadindo a madrugada, né? Conversando sobre o livro. E daria pra conversar muito mais tempo ainda, cara, porque é muito rico e muito Com bacana. certeza. Mesmo. Não dá porque eu tenho que acabar de ler. Eu quero ir deitar pra ler. Tá bom, então. Galera, obrigado, adorei, viu? Então é isso, galera. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Abração. Abraço, tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Falou, abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.